Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ciri da IME Canadá e tem comigo hoje a Fernanda, que cuida, dos nossos processos de residência permanente. Então, ela é fera em relação a pós-ITAs e criação de perfil e tudo relacionado ao Express Entry. Vamos lá. O webinar de hoje, o assunto é pós-ITA, né? Então, as pessoas recebem o convite, tem 60 dias para dar entrada, né? Antigamente eram 90 dias, né? Viram 60 dias, para dar entrada no seu processo de residência permanente. O que isso quer dizer? O fato de você receber um ITA quer dizer que está garantido, né, a sua aprovação? Jamais, né? O que acontece? Quando você vai criar o seu perfil no Express Entry, você alimenta o sistema com informações, né? E dali é gerada uma pontuação para você e você começa a participar dos jogos que acontecem praticamente a cada quinzena. Recebendo o ITA é simplesmente uma etapa, certo? Que você agora está apto a entregar a documentação para que a imigração possa, então, processar a sua residência permanente, tá? A ideia do webinar de hoje é levantar, tá, alertas em relação ao que nós vemos diariamente de erros, né, na criação do perfil, o que o cliente coloca, o que pode acabar prejudicando, na verdade, sua residência permanente. Em alguns casos de clientes que contratam o nosso serviço após o ITA, tem momentos que a gente, né, chega a dizer ao cliente, olha, sugiro, na verdade, que você decline esse convite, né, e entre no pool novamente, porque da maneira como foi preenchido, você vai acabar sendo prejudicado. Certo? Né? Fernanda, você que está bastante tempo trabalhando com o processo de Express Entry, quais são as dúvidas mais comuns de clientes que contratam a gente pós-ITA? A maior dúvida ocorre na área de comprovação de experiência de trabalho. Então, tanto na questão como foi preenchido o perfil, às vezes o cliente não tem a noção de como preencher corretamente, e quando a gente recebe o perfil de pós-ITA, que vai analisar, vê que, na verdade, ele não se qualificava para receber aquele convite e acaba tendo que declinar, como você colocou, e o que deve ter na carta, o que mais pode ser usado como complemento para comprovar a experiência de trabalho, porque nem sempre uma carta bem perfeita, o cliente não consegue uma carta com todas as informações, então que tipo de documento adicional a gente pode usar para comprovar essa experiência? E uma outra coisa também assim, né? Muita gente que preenche o perfil, já está trabalhando no Canadá, acaba colocando o período onde não deveria estar trabalhando. Ou coloca, olha, eu trabalhei durante o período da faculdade e eu pontuei por ele. Não, você não pode. Enquanto estudante, né, a sua experiência de trabalho ela não é válida. Ou, por exemplo, enquanto você terminou o seu programa, né, entre o término e o recebimento da confirmação oficial, você só pode trabalhar 20 horas. Você não poderia estar trabalhando full time. E após isso, ou você para de trabalhar, ou você tem que ter aplicado o seu PGWP para poder realmente contar. Então, são pequenos detalhes que a gente vai perceber, na verdade, que apesar da pessoa receber o convite, não quer dizer necessariamente que a pessoa está apto, na verdade, em prosseguir e ter sucesso no processo de residência permanente. Então, são detalhes que a gente quer trazer a atenção de vocês, tá? Vamos lá. Como a gente fez uma listinha, tá? Então, a gente tem uma colinha aqui de tudo que é importante para a gente não perder nenhum ponto. Então, novamente, vamos lá. Os prazos, né? Após o recebimento do ITA, são 60 dias para você dar a entrada com toda a documentação, ok? Muita coisa é feito upfront, tá? Vão ter algumas exceções, mas a imigração, naquele momento, ele quer ver um pacote completo. Não deu tempo de pegar minha carta de experiência de trabalho, eu vou aplicar mesmo assim, você está pedindo para ter uma recusa, na verdade, certo? Então, o ideal, na verdade, é até mesmo, antes de receber o ITA, você já ter, né, tudo encaminhado para que não tenha surpresas em relação a prazo, já que 60 dias pode passar um tanto rápido, né? Vamos lá, comprovação de experiência. Essa é a parte mais importante, eu diria, do processo, né? Como comprovar, né? A carteira de trabalho que tem no Brasil, infelizmente, ela não serve de nada para a gente aqui, porque não tem as informações que a imigração exige. O que a imigração quer na carta? Claro, o seu nome, quando foi que você começou, quando foi que você finalizou aquele trabalho, ou se você continua trabalhando por lá, número de horas, salário e descrição das funções que você exerce. A descrição da função ela é muito mais importante que o título em si, porque o título não quer dizer absolutamente nada. A descrição das funções é que vai trazer à imigração a noção em qual NOC você se enquadra. E um erro bastante comum é a classificação desse NOC que o cliente coloca, assumindo, olha, eu sou esse NOC. Na verdade, quando a gente vai olhar a descrição das cartas, ele é de um NOC completamente diferente. Não que faça diferença em relação à pontuação, tá? Porque tanto faz ser 0 ao B,
é, você se encaixa. O problema é quando sai do B e vai pro C ou D. Certo? Então, tem alguns nortes que você tá nesse perigo, né, de sair de um B, né, ou de 0A e ir para um C e D. Aí sim, aí você começa a perder pontos. Certo? É claro que a gente sabe, né, para que você tenha recebido o seu ITA, provavelmente, né, você fez o seu IELTS General Training ou o seu CELP, né? Você fez a prova de francês também, talvez, a equivalência da graduação. O acompanhante talvez fez a prova do IELTS, ou a prova do francês, ou CELP, ou talvez não tenha feito, ou talvez também não tenha feito a equivalência da graduação. Uma vez recebido o ITA, aquela nota está congelada para você, certo? Né? Salvo algumas exceções, tá? Que nós vamos entrar daqui a pouco, mas não adianta após o ITA você correr para fazer uma prova. Peraí, eu vou perder pontos porque eu vou fazer aniversário antes, né, da entrada da minha residência permanente, por exemplo. Perdi 5 ou perdi 10. Peraí, esposa, vai lá, faz uma prova pra gente poder, então, adquirir os 5 pontos que a gente estaria perdendo. Não, isso não vai ser permitido, tá? Já que entrei no assunto sobre aniversário, Fernanda, esclarece pra gente como que vai funcionar o aniversário, tá? Ele congela em qual momento? A gente entra num limbo, né? Meio complicado. A gente, teoricamente, quando você recebe o convite, ele se congela, mas se você fizer aniversário entre a data que você recebeu o convite e a data que você vai aplicar, você vai cair meio que num limbo que vai provavelmente ser analisado por um agente de nível superior para que realmente eles confirmem que você não pode ser penalizado porque você fez o aniversário. Existe no manual 2 pontos, né? E um contradiz com o outro. Então, né, quando a gente começa a perceber que o cliente tem uma boa pontuação e ele está nessa etapa de idade, a gente começa a correr atrás de outras coisas, né? Até mesmo para poder elevar a pontuação antes de receber o próprio ITA. Né? Então, fica uma questão em relação a isso. Agora, a idade dos dependentes, tá? O que acontece com a idade dos dependentes? Até completar 22 anos, ok? Os filhos são considerados dependentes. Virou 22, se você não recebeu o convite, você não aplicou a residência permanente, essa pessoa não poderá mais estar incluída no processo, tá? Então, uma boa parte das coisas, eles só se congelam no momento da aplicação à residência permanente e não somente após o ITA, assim como acontece também com a prova de proficiência, né, da competência do inglês e do francês. Certo? Vamos lá. A equivalência acadêmica tem uma validade de 5 anos, então provavelmente na hora que você vai aplicar, ele vai estar ainda válido, certo? Perfis de casais, tá? Isso é um bom ponto. Qual é a diferença entre você apresentar uma certidão de casamento ou você ser common law? Então, explica pra gente, Fernanda, como a gente comprova a união estável? A união estável, na verdade, é uma série de documentos que você monta o pacote para poder comprovar para o agente de imigração que você está em uma união estável com essa pessoa, ou o spouse. Moram juntos sob o mesmo teto. Exato, no mínimo por 12 meses. Então, você tem que fazer a comprovação de, no mínimo, os últimos 12 meses. Seja utilizando contrato de aluguel, correspondências de ambos os lados, para o mesmo endereço, claro, conta conjunta, seguro de vida no nome do cônjuge, são bons documentos imposto que podem de renda, usado, exato. Tá? Só uma coisa, não precisa ser dos últimos 12 meses. É 12 meses consecutivos em algum momento. Só que a gente percebe que é muito difícil a pessoa ficar guardando contas muito antigas. Então, acaba que os últimos 12 meses servem. Agora, eu tenho muitos clientes que falam, nós temos um filho juntos, serve a certidão de nascimento? Não, porque não comprova que vocês moram juntos. Comprova que, sim, a filiação pai e mãe ali, mas não quer dizer que vocês moravam juntos, certo? Então, muita atenção em relação a isso. Outra coisa, aquela declaração de união estável do Brasil, ela não serve para o Canadá, né? Nós temos um formulário específico onde você tem que preencher, tá? Leva no cartório, assina, reconhece a firma, mas a declaração não vai servir, ok? O que mais? Background check, né? Que em relação às certidões de antecedentes criminais. Isso é um processo upfront. A imigração espera que você já tenha isso pronto para você entregar dentro dos 60 dias, certo? O que vale de alerta para gente?
Por exemplo, se você mora, por exemplo, você está no Brasil, você está morando no Brasil, essa certidão não pode ser emitida há mais do que 6 meses da data que você está enviando o seu processo. E no Brasil se faz online, então é rápido, né? Faz uma tradução juramentada e resolve. Por exemplo, você morou nos Estados Unidos por um período acima de 6 meses, ok? Você precisa do seu FBI Report, que por sua vez ele pode demorar um pouquinho. Já chegou a demorar praticamente 16 semanas. Então, você não tem mais 16 semanas dentro dos 60 dias. É aconselhável que você se antecipe e faça isso. Se você já não mora mais naquele país e você precisa apresentar, você pode tirar ele a partir do momento que você sair do país. Você não precisa tirar agora, né? Sendo um documento atualizado. Você pode tirar ele a partir do momento que você já saiu. Então, qualquer país que você tenha morado por mais do que 6 meses consecutivos, você vai precisar apresentar um Police Clearance. Isso nos últimos 10 anos, sendo que qualquer prazo anterior aos 18 anos, você não precisa apresentar. Exato. Certo? Além disso, existem alguns países específicos que pode ser consultado no site do CSI, que não é obrigatório, não é mandatório submeter junto no momento da aplicação. Até porque você não consegue tirar, né? Eles exigem que tenha uma notificação oficial da imigração para que eles possam emitir isso. Por exemplo, México, Japão são alguns dos países, tá? E com certeza o processo ele vai atrasar um pouquinho porque vai existir a burocracia entre países. Exatamente. Né? E uma coisa que não foge um pouco do nosso controle, né? A ideia do Express Entry é ele ser finalizado dentro de 24 semanas, né? 6 meses é mais ou menos o prazo que colocam. Já vimos aqui no escritório, mais rápido foram 3 semanas, e nós temos caso onde está beirando 11 meses agora, né? Daqui a pouco faz aniversário, né? Mas é claro, né? Você pode sempre pedir as anotações, os notes, né, para saber em que pé que tá, por que tá tendo esse atraso, se tem alguma coisa que tá chamando a atenção do oficial, né. Às vezes, simplesmente, ele fica empatado no criminal check e fica ali parado, a pessoa começa a ficar desesperada, será que eu fiz alguma coisa criminal? Na verdade, não, é uma etapa mais demorada mesmo, ok? Vamos lá, tradução juramentada. O que nós podemos falar sobre a tradução juramentada? Primeira coisa, se certificar de que realmente o tradutor é juramentado. A gente tem alguns casos que os clientes encaminham traduções e que a gente vai verificar, a gente tem que fazer essa checagem, e a gente verifica que a empresa não tinha certificação para traduzir um documento. Então, ele não vai ter validade, né? E a aplicação vai estar em risco. Então, esse é, acho que o primeiro ponto a você analisar. O tradutor realmente é juramentado? Ele tem a certificação para... Se for no Brasil, precisa ser juramentado, tá? Se for no Canadá ou nos Estados Unidos, pode ser um Certified Translator. Pois é. Fora isso, a gente precisa, de fato, conferir todas as informações, porque é comum, eu encontro muitos erros de tradutores, erros grotescos, assim, coisas absurdas, e a gente tem que ficar de olho, porque... o oficial vai ler a versão, né, que está em inglês, na verdade, claro, independente de que ele vai comparar com a versão em português. Então, muita atenção em relação a isso. Então, acho que são os 2 pontos principais para a tradução. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é a validade de uma tradução, tá? Não existe uma validade de uma tradução, então não importa se a sua certidão de casamento foi traduzida há 15 anos atrás, é a mesma coisa, então não mudou, tá? E lembrando sempre, gente, você tem que anexar a versão em português, mais a tradução juramentada. Não envie somente a versão traduzida. A imigração quer ver a versão, digamos, original. Né? Então, isso é um ponto bem importante. Eu já recebi, na verdade, diversos clientes durante consulta. Foi negado, eu não consigo entender. Aí, ok, deixa eu ver o que você enviou. Aí eu percebo que foi enviado somente a versão em inglês, esquecendo da tradução da versão em português. O affidavit também é importante estar, se o tradutor juramentado encaminhou, você colocar junto com a tradução, e ela precisa estar em inglês, essa parte da tradução que fala quem traduziu, aonde foi traduzido, também precisa estar em inglês. A gente já teve situações em que foi traduzido na Ucrânia, e essa parte da informação do tradutor estava somente em ucraniano, e foi necessário apresentar a tradução em inglês daquela parte. Tá? Perfeito. Muita gente pergunta, na verdade, também o seguinte: Celina, e agora? Recebi meu ITA, percebi que eu não poderia ter recebido ele, né? Que eu faço? Se eu declinar, eu me sujo? Né, com a imigração, será que eu consigo receber um outro convite? A resposta é sim. Existem N motivos para você declinar, ou você não consegue juntar, né,
o valor financeiro, por exemplo, você pagar a taxa imigratória de $1.040 cada um, né? Ou você não conseguiu receber a tradução na hora. Existem N fatores, N motivos, então não tem problema algum você declinar e esperar um outro draw. É claro, vai depender também da sua nota de corte, né? Porque hoje nós tivemos a surpresa, né, que a pontuação foi para 470 pontos, né? No draw de hoje, né? Nós tivemos clientes que receberam um convite, mas 470 é bastante alto, né? O último, né, sem ser do Federal Skill Trade, que aconteceu há 2 semanas atrás, o outro tinha sido 450, que estava dentro, na verdade, do patamar, né, que a gente vem vendo há um tempo na casa dos 450, mas 470 foi um pouco complicado, um pouco chocante, na verdade, né? Verdade. Um outro ponto que eu quero levantar é o seguinte: experiência de trabalho dentro do Canadá, tá? Muitas vezes, ok? Não muitas vezes, ele acontece de fato, a imigração arredonda o seu período. Então, mesmo que você tenha trabalhado somente 9 meses, né? Eles colocam como se você tivesse completado um ano, fazendo com que você se qualifique também pelo Canada Experience Class e você tenha a pontuação, tá? A minha indicação, por gostar de seguir uma linha mais segura em relação aos processos e não ter dor de cabeça lá na frente, é que você receba o convite e você aceite esse convite somente após, de fato, ter completado esses 12 meses, tá? Eu não recomendo que você receba esse convite devido a um erro deles, porque isso pode acabar te custando lá na frente, onde é muito claro, né? No momento que você aceitou o convite, você tinha que ter preenchido com todos os pré-requisitos. Apesar de ser um erro no sistema deles, eu não quero que cliente nenhum seja prejudicado depois. Né? Então, a gente tem, na verdade, os convites hoje que a gente teve que recusar porque as pessoas não conseguiram chegar nos 12 meses ainda de experiência de trabalho dentro do Canadá e para a gente é bastante importante. Ok, um outro ponto que é muito importante, comprovação financeira, certo? Né? Então, a comprovação financeira é um ponto importante, é um ponto também, caso você não consiga comprovar, você pode perder, na verdade, o seu processo de residência permanente. Qual é a exceção, né? Caso você tenha completado já 12 meses de experiência de trabalho no Canadá, você se enquadrou pelo Canada Experience, não se preocupe. Você está trabalhando no Canadá sobre um LMIA, você está trabalhando já, você também não se preocupa se você tiver um LMIA, entende? Então, fora essas condições, nós vamos precisar apresentar a parte financeira, né? Seja família de 1, 2, 3, 4, 5, e tem uma tabela na imigração onde a gente tem que obedecer os valores. A gente sempre deixa uma folguinha, porque a gente nunca sabe como é que vai estar a cotação, a conversão naquele dia, tá? Então, é importante. Caso você apresente, né, a comprovação financeira, são últimos 6 meses de saldo em conta. Alguns clientes conseguem uma carta do banco também mostrando, outros clientes não conseguem, então geralmente a gente manda 6 últimos extratos. Por exemplo, você vai aplicar para a sua residência permanente hoje, dia 30 de maio. Então, nós não temos ainda o extrato de maio. Eu vou apresentar abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro e novembro de 2018. São 6 extratos mostrando esse saldo em conta, ok? Caso você não tenha, tem uma solução para isso, tá? Você não pode usar alguém para te custear diferente de um study permit. Porém, você pode usar alguém para te doar esse valor, certo? E como é feito? A gente tem alguns clientes que recebem valores de pai, de mãe, e eles precisam apresentar uma carta de doação. Então, a gente dá orientação de como fazer essa carta de doação. O cliente, se o pai já souber falar inglês, ele vai produzir esse documento em inglês. Se não souber, ele vai produzir em português e vai fazer uma tradução juramentada. E, junto com isso, a gente apresenta algum documento que comprove que ele, de fato, é o pai da pessoa. E o documento que comprove a transferência. Então, saiu da conta do pai e entrou na conta do filho. A gente tem que fazer Exatamente. E tem que estar muito bem claro que é uma doação e ele não espera receber esse valor de volta, tá? Se for feito por doação, a gente não precisa dos últimos 6 meses, ok? Então, você pode ter feito a transferência 15 dias antes, né? Então, não tem essa questão. A Fernanda tocou num bom ponto, que é a carta em inglês. Certo? A carta de experiência de trabalho, né? O que eu sempre digo é, chegando a essa altura do campeonato, eu não sei se eu tentaria fazer uma economia de 80 ou 100 dólares, né? Para não mandar a carta, na verdade, em português com uma tradução juramentada,
tá? Já aconteceu aqui antes, claro, do cliente preparar a carta, o empregador assinou, lindo! Não entendi nada, mas assinei, toma aqui a sua carta, e a imigração ligar para confirmar os duties e confirmar algumas informações, e infelizmente não conseguiram porque a pessoa não sabia nada de inglês e não sabia nem o que estava escrito ali, tá? Então, essa altura do campeonato, eu acho que não vale a pena você colocar o seu processo em risco pelo valor, né, simbólico de 80 a 100 dólares, pelo valor total que você já gastou nesse processo, certo? Vamos lá. A IME pode te ajudar, tá? Caso você tenha recebido já seu ITA, tá na dúvida se a carta tá no NOC certo ou se enquadra mesmo, a gente tem o serviço de pós-ITA, como nós chamamos aqui, ok? Então, a gente pode te guiar no restante do processo, fazendo a revisão de tudo que você já preencheu, na verdade, né? Mudando, modificando. A gente faz algumas cartas também explicatórias para a imigração, caso tenha algum ponto que não ficou claro, a gente vai esclarecer para que o oficial não tenha dúvidas, né? Para que não recuse o seu processo, né? Por eles não entenderem o que está escrito ali, ok? O valor do nosso pós-ITA são 3.500 dólares canadenses, tá? E para quem está assistindo nosso webinar agora, hoje, tá? Nós vamos lançar uma promoção que são 10% de desconto. Tá válido para todos que receberam ITA nesse mês de maio. Nós tivemos 3 draws no mês de maio, então para quem quiser contratar o pós-ITA, manda um e-mail para a gente pelo e-mail do contact, que é tact@ime-canadá.com, tá? Coloque, né, no título que é cupom pós-ITA. A equipe vai estar em contato, né? E vai valer, na verdade, até dia 5 de junho, tá? É para assinatura de contrato e recebimento do pagamento até dia 5 de junho. Então, para quem quiser aproveitar, tem 10% de desconto, porque vocês estão participando do nosso webinar agora, tá? Vamos lá. Eu acho que a gente podia começar a abrir as perguntas, porque já passou meia hora. Passa rápido, né? É verdade. Vocês estão percebendo que a Fernanda também está no quiz aqui, né? Eu vou testando, vou ver se ela sabe, né? Porque é importante ela saber tudo. Vamos lá. Pergunta da Alison, né? O que acontece com o processo quando a mulher está grávida e opta por não fazer o raio-x? Nessa situação, o seu processo vai ficar parado, porque o exame médico ele é essencial para a sua aplicação. Então, você pode sim, a gente pode apresentar uma carta para a imigração informando que você está grávida, apresentar documentos que comprovem isso, e você vai poder apresentar o seu exame, o seu raio-x, depois que você tiver o seu bebê, sem problema algum. Só que a finalização do seu processo também vai ficar aguardando. E outra coisa, você vai ter que incluir também o seu bebê no processo depois, né? Então, você vai ter que aumentar o quê? Parte financeira. A parte financeira, pagar a taxa dos 150, né? E informar, o bebê tem um passaporte, etc, etc, tá? Dentro das nossas clientes que estão grávidas, né? E optarem em fazer o raio-x, pelo que eu entendi, eles colocam, na verdade, 3 placas. Então, parece ser uma coisa bem protegido e o médico recomendou fazer para que não atrasasse o processo. Mas eu acho que isso aí acaba sendo uma escolha pessoal mesmo de cada um, certo? A gente não quer, né, que você não se sinta confortável em fazer. Vamos lá. Pergunta do Paulo. Boa noite. Se a empresa não aceitar colocar o número de horas na carta, é bastante comum isso acontecer também, né? A gente pode utilizar alguns documentos para complementar. Por exemplo, o contra-cheque. Aqui no Canadá é bem comum ter essas informações. No Brasil, a gente tem informação normalmente de dias trabalhados, mas a gente pode fazer uma combinação de documentos para que a gente apresente para o agente de imigração informação do tempo que você trabalhava. Porque assim, a carta ideal é ter tudo aquilo que a gente falou, né? O seu nome, né? Quando você começou, quando você saiu, descrição que você fazia, salário, número de horas. Se você não tiver uma carta nessas condições, a gente vai ter que usar criatividade para juntar documentos e apresentar de uma outra forma, né? Não tem muita escolha, né? Ok, pergunta da Amanda. É necessário colocar NOC na carta? Não é necessário colocar o NOC. Aqui no Canadá existem algumas empresas que colocam, mas no Brasil a gente não sugere, na verdade, indica que não coloca. Até porque como é que o empregador no Brasil vai saber o que é NOC? Né? Então não é necessário. Ótimo. Pergunta do André. Precisa ter tempo de casado e comprovar que moramos juntos para poder aplicar? Não, desde que você já tenha a sua aplicação de residir, ou a sua certidão de casamento já emitida, de fato ter casado, você não precisa comprovar que você teve experiência anterior.
Experiência não, comprovar que moravam juntos. Moravam juntos. Vamos lá. A comprovação que vocês moram há pelo menos 12 meses consecutivos dá-se somente em questão de união estável, tá? Quem é casado no papel, você pode ter casado ontem e aplicar hoje, ok? Não faz diferença, não tem um tempo mínimo, ok? Isso é uma boa pergunta. Já aconteceu com um cliente onde realmente isso aconteceu, ok? Eles casaram e em seguida aplicaram. A imigração falou, ok, vocês casaram e aplicaram imediatamente, né? Quanto tempo vocês estavam no relacionamento? Tá? Então, pode haver esse tipo de questionamento. E, claro, já estavam bastante tempo juntos e foi fácil da gente demonstrar. Pergunta do Francisco. Fiquei em dúvida em relação aos antecedentes. Eu morei nos Estados Unidos e eu vou precisar pedir os antecedentes. Mas posso pedir agora e só receber o ITA no fim do ano? Sim, você pode, porque você não mora mais nos Estados Unidos. Então, você pode pedir agora e guardar ele, não tem problema. É diferente, se você estivesse morando nos Estados Unidos, você não pode ter pedido há mais de 6 meses. Seria isso? Como é que eu vou dizer isso? Da data da aplicação da residência permanente, tá? O documento não pode ter sido emitido há mais do que 6 meses. Eu acho que ficou mais claro dessa forma, tá? Pergunta do André. A previsão é manter na casa dos 470, eu espero que não, e não vejo por que manter na casa dos 470, tá? 450, eu particularmente já julgava muito alto, bastante alto, mas o que é interessante? Continua tendo 3.350 pessoas a cada draw. O que isso quer dizer? As pessoas estão mega preparadas dentro do Express Entry, seja porque tem o suporte da província, seja porque se formaram aqui, tem pontuação extra, tem irmão aqui que ajudou com pontos, tem um LMIA, né? Então, as pessoas mostra que as províncias também têm emitido bastante convite. Então, quer dizer que as pessoas estão mais preparadas também, tá? Não é, subiu pra caramba, tivemos 50 convites. Não, 3.350. É bastante convite ainda, tá? Vamos lá. Pergunta da Amanda. O extrato de 6 meses pode substituir a carta do banco ou é adicional? Olha, a gente orienta que tenha uma cartinha do banco porque as instituições financeiras, elas são diferentes ao redor do mundo. Então, a gente quer comprovar que aquele valor ele é de liquidez imediata. E uma carta do banco explicando isso, ela vai ter um peso maior e vai comprovar para o agente de imigração que está analisando que ele vai ter o resgate imediato, que é uma coisa que eles pedem. Bem lembrado, tá? Precisa ter resgate imediato, sim. Então, você pode dizer o seguinte, eu tenho uma aplicação que eu só posso sacar daqui a 1 ano, tem 1 milhão. Não adianta, porque não tem resgate imediato, ok? Pergunta da Luana. Venda de imóvel também pode contar como comprovação financeira? Desde que o dinheiro esteja na sua conta, sim. Você vai precisar, claro que se entrar um valor gigantesco na sua conta, você vai ter que comprovar para a agente de imigração a origem daquele dinheiro. Então, você vai ter que apresentar algum documento que comprove que você vendeu um imóvel. Mas isso é justificado e pode ser usado. Ótimo. Pergunta do Cristiano. O que o cônjuge pode fazer para ajudar a aumentar a pontuação do aplicante principal? Bom, Cristiano, eu estou assumindo que você não recebeu o seu ITA ainda, certo? Então, o que o acompanhante pode te ajudar? Nível de escolaridade, tá? Pode te ajudar com experiência de trabalho somente dentro do Canadá e pode ajudar também com proficiência ou no inglês ou no francês, sendo IELTS General Training ou CELP, e se for francês, pode ser o TEF ou TCF. São as únicas provas que a imigração aceita para o processo de Express Entry, ok? Idade, experiência fora do Canadá não ajuda a pontuar absolutamente nada, tá? Outra coisa que eu acho que é boa a gente levantar, a experiência do acompanhante. Ele não te ajuda a pontuar. Então, geralmente, a gente nem corre atrás das cartas, né, nada disso, porque vai ser um gasto a mais e não vai te trazer pontos. Né? Mas, claro, se você quiser colocar, você pode colocar. Portanto, tudo que você colocar no perfil, você tem que ter um backup de documentos para que você possa suportar aquilo dali, tá? Uma pergunta comum. Eu apliquei como solteiro e resolvi casar. Posso? No meio do processo? A gente recomenda que você não faça isso. Espere, porque vai alterar tudo. Pode alterar a sua pontuação e você pode passar a não ser elegível, vai alterar a sua comprovação financeira, o valor que você precisa comprovar. Então, a gente sugere que você não faça isso. Espere alguns meses. A não ser que você tenha pontuado extremamente alto e tendo o acompanhante entrando, caso o oficial refaça a pontuação, você não perca aquele convite, certo? Você lembra de uma história, não vou citar nomes, tá? De um cliente que recebeu a residência permanente, não falou nada pra gente, ele resolveu casar e dar entrar no visto da esposa?
O que aconteceu? Cancelaram a residência permanente dele, tá? Então, muita atenção em relação a isso, tá? Se você é solteiro, a não ser que você case antes, avise, faça o landing como casado, não receba a residência permanente, case e depois faça seu landing, porque mudou o seu status ali, ok? E o cliente foi pedido, ele chegou a embarcar e pediram de volta a residência permanente dele, tá? Pergunta do Arlindo. Investimentos no Tesouro Direto servem como comprovação de renda ou precisa ser via extrato bancário mesmo? Serve desde que seja de resgate imediato, né? A gente já falou isso. Existem algumas aplicações dentro do Tesouro que não são de resgate imediato. Então, essas daí você não pode usar. Você tem que apresentar a comprovação através das instituições financeiras que digam que esse valor vai estar lá disponível e vai ter um resgate imediato para você. Existem algumas empresas que não vão fornecer a carta dos moldes que a gente precisa para a imigração, principalmente quando são investimentos. E aí a gente tem que partir para juntar documentos adicionais, seja através de informações de websites, onde diz que aquele valor daquele tipo de aplicação vai ser de resgate imediato, ou através de outro documento que a gente pode ver com os aplicados. Ok. Pergunta da Carla. Eu perdi o início da transmissão por problemas técnicos e não vi se você explicou sobre o exame médico. Você poderia explicar se precisa fazer no momento que recebe o ITA ou se espera a imigração pedir? Quando você recebe, para o Express Entry especificamente, você tem que, no momento da submissão dos documentos, submeter o seu exame médico junto. É um dos documentos mandatórios para submissão. Então, a partir da data que você recebe o seu ITA, você pode agendar e fazer com 2 ou 3 semanas para você ter o resultado e mandar submeter junto com a aplicação. Exatamente. Vamos lá. Como exceção, tá? De repente, você mora numa cidade que não tem médico e você não conseguiu agendar o médico até a data limite dos 60 dias e você não pode perder, né, essa oportunidade de aplicar por N razões, tá? Principalmente porque, de repente, você recebeu o ITA com a pontuação baixa, agora está mais alto. O que você pode fazer? Você pode pedir, né, ao médico para escrever uma carta confirmando que você já tem, né, uma consulta marcado. Agora, isso você vai estar na dependência da boa vontade do oficial. A mesma coisa se dá com as certidões de antecedentes criminais. Você pode provar que você aplicou, mas vai da boa vontade do oficial aceitar isso ou não, tá? Isso está muito, tá muito claro no manual deles. Pergunta do Arlindo. Depois que a residência permanente é confirmada, quanto tempo tenho para me mudar para o Canadá? Aí, normalmente, o prazo que eles dão para que você efetue o landing vai estar baseado na data de vencimento do seu exame médico. Então, ele vai seguir a validade do exame médico. O exame médico tem 12 meses, a partir da data que você realiza. E, normalmente, cerca de 99% dos casos, ele segue essa mesma data. A não ser que seu passaporte vença antes. Né? Aí é uma exceção, aí você tem que embarcar antes. O que é bom, né, esse assunto que o Arlindo trouxe pra gente? Mesmo você recebendo a sua residência permanente, você fazendo o seu landing, não quer dizer que você tem que ficar aqui desde aquele momento e não sair mais, tá? Você pode fazer o seu landing aqui e ir embora no próximo voo. O que é importante você saber? O seu PR Card, que é o cartãozinho para você entrar nas próximas vezes de forma aérea, ele vai chegar pelo correio. Ele leva um tempinho para chegar. E o que a gente tem recebido, né, também a imigração tem solicitado fotos adicionais porque não está no formato certo, mesmo que esteja no formato certo. Então, por alguma razão, a imigração está comprando tempo na emissão desses PR Cards, pedindo para que você mande novas fotos, tá? Então, você, ao receber esse cartão, você pode voltar por meio aéreo com o PR Card. Você pode ir embora no voo seguinte, caso você queira. O que é importante saber? Uma vez feito o seu landing, começa a contar, né, o seu reloginho para sua residência permanente. Dentro de um prazo de 5 anos, você precisa ter 730 dias dentro do território canadense para você se manter como residente permanente. Não precisa ser consecutivo. Você pode entrar, ficar um mês, sair, ficar um ano fora, voltar a ficar um ano aqui, sair, ficar outro ano fora. Não importa. Portanto, que em um prazo de 5 anos, você tenha 730 dias em território canadense. Tá? Isso é bem importante. Vamos lá. Pergunta da Mônica. Se tiver o valor antes dos 6 meses e mudar a cotação na hora de fazer a comprovação, mesmo colocando mais dinheiro nesses meses,
tem risco deles negarem? Depende do valor. Se foi só pela cotação, essa variação não vai estar tão grande. Então, você pode sim fazer um depósito que cubra. Na verdade, a gente orienta os clientes que sempre deixam uma margem a mais, exatamente pela variação da cotação. Do câmbio, a gente não tem controle e pode interferir. Perfeito. Pergunta da Marielle. Qual a validade do Bridging Work Permit? Vale até a aprovação ou terá uma data de validade? E o que acontece se o PR for negado? Vamos lá. Em relação ao Bridging Work Permit, você só pode dar entrada no Bridging Work Permit uma vez tendo aplicado a residência permanente. Quer dizer, você recebeu o ITA, né, você aplicou a residência permanente, você pode aplicar para o Bridging. Lembrando, o Bridging só será emitido, né? Quer dizer, você só se qualifica para aplicar se o seu Work Permit atual ele tem um vencimento dentro de 16 semanas. Senão, eles também não vão te emitir isso, tá? E tem uma validade, geralmente, em torno de 1 ano, né, do seu Bridging Work Permit, que é o tempo esperar para eles finalizarem. Se o seu processo for pelo Express Entry, tá? E o que acontece se o PR for negado? O que acontece? O que foi emitido não será tirado. Então, o seu bridging vai estar, né, aberto, o seu bridging vai estar válido, e se o seu PR for negado, você tem que se virar nesse meio tempo para conseguir, né, reaplicar ou ver uma outra maneira de você continuar aqui. Certo? Pergunta da Natália. Podemos enviar documentos posteriormente ao envio da aplicação? O diploma canadense dele O diploma canadense dele só fica pronto em 1 mês, mas temos a carta de conclusão. Sim, a carta de conclusão, ele serve como diploma. Então, não há nem necessidade de você enviar o diploma depois, tá? Pergunta da Camila. O IELTS é obrigatório? Você precisa, dependendo do seu stream, você vai precisar fazer a comprovação do idioma. Então... Ele vai precisar, na verdade, qualquer stream. A única diferença é por processos de províncias que não sejam ligados ao Express Entry. Aí sim, você não precisa. Mas qualquer stream dentro do Express Entry vai ser exigido de você sim. Claro, aí, por exemplo, né? Federal Skill Worker, nós temos que chegar nos 67 pontos iniciais para você criar o perfil. Canadian Experience Class, dependendo do seu NOC, né, tem um mínimo exigido. Se for um Federal Skill Trade, também existe, tá, uma tabela de equivalência em termos de IELTS ou CELP ou francês para o programa do Federal Skill Trade, tá? Thiago, os 12 meses de trabalho, vale da data que recebeu o convite ou data que você enviou com o processo? Os 12 meses de trabalho. Ele fecha, na verdade, a partir da data em que você recebeu o convite. Então, na data que você recebe o convite, você já tem que ter os 12 meses de trabalho no Canadá completos. Perfeito. Vamos lá. Pergunta, Francisco. Estágio 20 horas remunerado feito no Brasil pode contar como experiência? Pode, sim. Agora, experiência seria uma experiência part-time. Então, na verdade, você vai ter que dividir por 2 o período que você trabalhou. Se trabalhou 1 ano, você vai contar como 6 meses. Ok. Vamos lá. Karine pergunta, precisa fazer tradução juramentada na comprovação financeira também? Sim, precisa. Ok. Pergunta da Bianca, se tem graduação e pós-graduação, é necessário enviar o diploma histórico do ensino médio? No meu perfil, coloquei as minhas informações desde o ensino médio. Bianca, não precisa fazer a equivalência do seu ensino médio e nem enviar essa documentação à imigração, tá? Mas sim, a informação pode ser colocada ali, mas você não tem que enviar absolutamente nada, porque não está te ajudando a pontuar, tá? Vamos lá. Pergunta da Amanda. A carta de comprovação de experiência de trabalho é apenas do último emprego em que você ficou 12 meses? Ou é melhor enviar de mais de um empregador? A carta do cônjuge contribui com o processo? Amanda, a experiência do cônjuge, se não foi dentro do Canadá e se não foi 30 horas ou mais, ou NOC 0 ou AUB, tá? E de forma remunerada, não te ajuda em nada. Em relação à experiência de trabalho fora do Canadá, o que acontece? Pelo Federal Skill Work, a gente tem que fazer a pontuação dos 67 pontos. Você tem que ver ali quanto que você teve que declarar de experiência de trabalho para chegar nos 67, tá? Mínimo 1, máximo 6 nos últimos 10 anos, tá? Então, você vai precisar provar essa experiência de trabalho. O que eu preciso? Eu preciso de pelo menos 12 meses consecutivos numa mesma função
né? Não precisa ser na mesma empresa como base para provar o seu Federal Skill Worker, experiência de trabalho. O restante do tempo, ele pode ser somado em diferentes NOCs, quebrados, não interessa, mas eu preciso de pelo menos 12 meses consecutivos como base, tá? E sim, você vai enviar de quantos empregadores você teve até você chegar na pontuação que você precisou. Pergunta do Vinícius. As eleições canadenses em outubro podem afetar o atual processo do Express Entry? Vinícius, é assim, vai no achismo total aqui, tá? O que acontece? Do programa anterior até o Express Entry, né, levou um tempo até eles arrumarem a casa, né, e colocar isso. Então, pelo que eu vi também, né, ao longo desses 13 anos que eu trabalho com imigração, o programa de 2014, julho de 2014, que era somente o Federal Skill Worker separado, não era ligado ao Express Entry, foi um dos processos mais moles que nós tivemos, tá? Então, assim, introduzido o Express Entry, pouquíssimas mudanças até agora, é um programa que tem funcionado, eles têm trazido bastante gente. Eu, sinceramente, eu não vejo tantas mudanças. O que você acha? Eu concordo, eu acho que não vai ter, pode ter alguma mudança ou outra, Claro. Mas não que mude a estrutura que a gente tem hoje. O que pode estar acontecendo também hoje, tá? Inclusive, eu estava conversando com o Sherman, que é outro consultor que trabalha com a gente, que é ex-oficial de imigração. A questão é o seguinte, né? Acabou que no governo Trudeau, eles focaram também bastante na questão dos refugiados, tá? Então, diversos ex-colegas de trabalho deles foram transferidos para Quebec agora, para Montreal, para processar os refúgios. Isso faz com que demore um pouquinho mais, ou que eles mantenham a pontuação um pouco mais alta, com menos convite, para dar tempo deles processarem o que está ali, para não acumular, tá? Então, isso tudo são coisas que a gente vai juntando, né? E são fatos que estão acontecendo. Marielle pergunta o seguinte: como funciona o LEND para quem já mora no Canadá? Bom, é uma boa pergunta. Nós temos clientes que moram no Canadá que fizeram o LEND pelo telefone, né? Que foram até o escritório ou que foram até a fronteira. Então, fica ao seu critério. Tem clientes que não tem muita pressa, então eles agendam, né? E fazem pelo telefone, mas a grande maioria quer pegar aquele pacote que é na fronteira no mesmo dia e tirar esse peso das costas, né? Eu fiz no mesmo dia. Chegou meu passaporte, eu fui. A pergunta do Rodrigo: posso casar após, né, o AOR e antes de receber a residência permanente? Entendo que, nesse caso, a pontuação estaria travada. Não. Na verdade, vai alterar, porque vai alterar a entrada do seu cônjuge, vai alterar a sua pontuação e a questão da comprovação financeira, que a gente já comentou anteriormente. O que acontece, tá? Graças a Deus, né, nós não tivemos nenhum problema nesse sentido, né, que a pontuação caiu. Aconteceu com esse cliente que ele finalizou o processo. Pra gente estava tudo certo, finalizou, né, ele fez o landing, mas ele não contou pra gente o que aconteceu entre, né, sair do Brasil e chegar no Canadá, tá? Então, geralmente, eu faço um cálculo para ver se você for incluir um acompanhante, se nós vamos perder pontos ou não e qual o risco disso, e você fica sabendo antes de tomar decisão, tá? Pergunta do Rafael: se fiz estágio na universidade no Brasil por 2 anos part-time e consegui uma bolsa no último semestre, mas foi um trabalho só, conta para o Express Entry Federal Skill Worker, talvez como comissão? Rafael, todo o trabalho que você fez de forma remunerada, tá? Se foi part-time, ele é dividido no meio. Se for full-time, tem que ser no mínimo 30 horas, né? Portanto, que a universidade tem uma carta comprovando que você recebia uma bolsa, o que você fazia, né? Não vejo por que você não poder usar essa experiência de trabalho, né? Inclusive, nossos clientes que fazem mestrado, doutorado, que receberam bolsas, a gente usa essa experiência e é bastante comum, tá? Pergunta do Vinícius: mestrado no Brasil de 2 anos, 40 horas semanais, realizado com bolsa do governo, conta como experiência? Portanto, sido remunerado através da bolsa, ele pode contar sim. Ok. Estágio remunerado conta como experiência? Conta, portanto, tem sido 30 horas ou mais por semana, ou 2 períodos de 20 horas para contar como 1 ano, tá? Pergunta da Suzana: para comprovação de experiência, pode somar tempo de trabalho que foi ao mesmo tempo part-time e full-time? Bom, o cálculo são 30 horas ou mais por semana para que ele possa contar como full-time, tá? Então, se você trabalhou
é assim, eu fiquei, na verdade, um pouco confusa em relação a como somar esse tempo que você está falando. Se você fez part-time por um tempo, você divide pela metade, né? E o outro full-time você conta como integral. Pergunta da Fernanda. Existe uma carga horária mínima de trabalho para pontuar? Exemplo, esse ano só estou trabalhando 8 horas por semana em uma escola. Você precisa, sim, trabalhar no mínimo 30 horas por semana, tá? Para poder contar. E você, ou part-time equivalente para poder contar. Então, as 8 horas por semana, infelizmente, esse período a gente não consegue usar ele, né? Pergunta da Mônica. Experiência no NOC, mas não vou usar ele na comprovação. Preciso declarar no Express Entry? Ela tem uma experiência no NOC, mas ela não vai usar. Então você não precisa. Você, na verdade, vai precisar citar no seu Personal History. Todo o seu histórico de trabalho, de ocupações, você cita no Personal History, mas você não precisa comprovar. Perfeito. Pergunta do Arlindo, né? Para comprovação de experiência de trabalho, basta a carta do empregador com tradução juramentada? Preciso enviar a carteira de trabalho? Não, como a Serena já comentou anteriormente, a carteira de trabalho aqui no Canadá não é um documento que eles conheçam, então não tem muita validade, até porque não vão ter as dúvidas que a gente precisa comprovar. Então, desde que seja uma carta bem escrita, com todas as informações que eles precisam para analisar a sua posição, você não precisa mandar documento adicional. Ótimo. Pergunta do Caio, super válido. Morei 1 ano e meio no Canadá como estudante. Preciso tirar o criminal record desse período? Não. Para o Express Entry, você só vai tirar o criminal record se for solicitado. Tá? O que acontece, né? Se for dentro do Canadá, eles mesmos vão fazer. Em alguns casos, eles vão pedir para que os clientes vão até um police station, né? Faz o fingerprints e fazem dessa forma, né? Mas dificilmente o cliente nosso que morou aqui e não está mais aqui é solicitado que faça essa emissão desse criminal record, tá? Do Canadá, especificamente. Vamos lá, só relembrando, para quem está assistindo a gente aqui, tá? No webinar, vocês têm direito a um 10% de desconto, tá? Nosso valor do pós-ITA são $3.500, então vocês têm desconto de $350. Só vai valer para quem recebeu o ITA nesse último mês, esse mês de maio, né? Nós tivemos 3 draws no mês de maio, então se você recebeu o ITA, você tem dúvidas, não aplicou, entre em contato com a gente, manda um e-mail pra gente pelo e-mail do Contact, que é contact@ime-canadá.com, ok? Para vocês receberem, então, esse cupom de desconto, tá? É um prazer, na verdade, estar aqui com vocês. É um assunto, né, que volta e meia a gente tem muitas perguntas, então foi bom esse webinar para poder esclarecer algumas dúvidas, para vocês entenderem quais são os pontos, né, onde tem a maior chance negativa, onde a gente percebe também dos clientes pós-IT onde estão os erros. Então, assim, né, a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Entre em contato com a nossa equipe. Sexta-feira agora eu embarco para Toronto, onde vou ficar uma semana. Então, vou estar atendendo clientes presencialmente. Nós temos 2 eventos. Temos um aulão do IELTS, né, de forma gratuita. Teremos também, né, um evento específico para quem está na província de Ontário e deseja imigrar. Então, eu vou estar focado nos processos das províncias de Ontário, na província de Ontário, dentro do Express Entry também, apesar do programa de Ontário estar pausado agora, mas, né, pelos números a gente vê que o número de convite emitido com a cota que eles têm, na verdade, não tem por que ter sido pausado agora, provavelmente alguma mudança vai acontecer e com certeza eles vão estar reabrindo em breve, ok? Bom, gente, a equipe está me dizendo aqui que o evento de Toronto já está esgotado, mas eu acho que vocês podem ainda colocar o nome de vocês na lista de espera, não sei se, né, se a lista de espera também já atingiu o número, provavelmente sim, mas de toda forma, nós temos a equipe aqui em Vancouver, em Toronto, Rio de Janeiro e Fortaleza para te dar suporte no que for preciso. Entre em contato com a gente e a gente vai ficando por aqui. Certo? Obrigada. Até a próxima. Fernando se saiu bem, passou no teste, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.